que você faria se recebesse hoje uma visita sobrenatural de Deus em sua vida? Na história de Abraão, o homem que tem esperado a promessa de Deus se cumprir no tempo e no modo de Deus, como temos estudado até aqui, temos este registro bastante singular e especial em Gênesis capítulo 18. Há tempos e fases da nossa vida que muitas vezes leva anos e meses, semanas de espera, de aguardar o tempo do Kairos de Deus em nossa vida pessoal. Na vida de Abraão não foi diferente. Em Gênesis 18, apareceu o Senhor nos carvalhais de Manre a Abraão. E esta visita extraordinária, esta visita tão especial, vem seguida da presença de Deus e também de 2 anjos. Na verdade, a priori para Abraão, são 3 homens transeuntes que estão passando por aquela região e Abraão convida para um almoço. Os 3 sentam-se à mesa de Abraão, conversam, compartilham e de repente, um daqueles 3 transeuntes era o próprio Deus, numa visão de pré-encarnação, do próprio Cristo pré-encarnado, que aparece a Abraão e conversa com ele. E neste diálogo, e nesta conversa, Deus ressalta a Abraão que o tempo de cumprir a promessa é chegado. No almoço, sentados a uma mesa, Deus se revela a Abraão dizendo que eu voltarei daqui a 1 ano e Sara, tua esposa, dará à luz um filho. Sara, que estava possivelmente na cozinha, preparando todo o alimento para aqueles 3 visitantes ilustres, Deus, um deles, e 2 anjos, que depois daquele almoço seguiriam para as regiões de Sodoma e Gomorra, onde vão apontar e trazer o juízo de Deus sobre aquela região. Naquela mesa, onde Deus tinha acabado de falar que daqui a 1 ano Sara daria à luz um filho, Sara chegou a ouvir uma parte da conversa. E quando ela ouviu essa parte desse diálogo, ela simplesmente fez o que talvez eu e você faríamos. Ela deu um sorriso. Talvez um sorriso a pensar, impossível acontecer. Eu que já estou avançada em idade, 90 anos, impossível dar à luz um filho. Eu que já cheguei à fase da menopausa e não tenho mais condições de gerar e procriar um filho para meu esposo Abraão. Pois bem, ao perceber a risada de Sara, Deus compartilha com Abraão e afirma, por causa do riso da sua esposa, essa criança chamar-se-á sorriso, que em hebraico, traduzido para a nossa língua portuguesa, seu significado é Isaac, riso, sorriso. Há um ditado popular que diz que quem ri por último, sorri melhor. Talvez Deus tenha dado de fato esse último sorriso, ou riso, para Abraão e para Sara. Há tempos na nossa vida que são tempos de deserto, são tempos que vão exigir de mim, de você, uma caminhada de perseverança, de fé, de obediência. Não é sempre que Deus aparecerá de uma forma sobrenatural, com uma visita especial como essa. Muitas vezes nós temos visto pessoas cristãs em nosso mundo contemporâneo buscando uma ênfase muito forte em algo místico, em algo sobrenatural. Mas o Deus a quem servimos e conhecemos é de fato um Deus sobrenatural, que se revela nas nossas vidas em pequenos detalhes, em coisas pequenas, mas também em coisas grandes. Muitos de nós passaremos por esta terra e talvez não teremos, de fato, uma experiência sobrenatural como alguns têm obtido de experiência. Mas não é o momento de perguntarmos a Deus por que alguns têm essas experiências e outros não. O mais importante na caminhada é uma caminhada igual à de Abraão. Fé, obediência, crer, esperar e receber no tempo certo, no modo e no tempo de Deus, todas as promessas cumpridas aqui na terra. Era esse o tempo que Deus agora estava preparando para Abraão,
quem sabe, Deus também não está reservando esse tempo para a sua vida. Um tempo de visitação, um tempo de algo extraordinário, sobrenatural, que vai perpassar toda a lógica humana, todo o pensamento e raciocínio humano. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos confiar em nossa lógica, em nossa sabedoria humana, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Para além disso, o próprio Salomão, no capítulo 3 do livro de Provérbios, diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Não queira compreender Deus com a sua lógica, com a sua razão. Deus requererá de nós essa caminhada de fé, de obediência, de perseverança, de determinação, de aguardarmos o modo e o tempo, a forma e o tempo de Deus, dos homens, o tempo cronológico que Deus quer agir em nosso homem interior, em nossa vida pessoal. Faço votos de que você esteja aguardando o tempo de Deus favorável em sua vida. Talvez os tempos vividos por sua pessoa, talvez a sua lógica tenha pensado que são tempos desfavoráveis. Na vida de Abraão, todas as coisas vieram a convergir para o propósito de Cristo Jesus se cumprir em sua vida pessoal, em sua família, em sua nação e naquela terra de Canaã que a sua descendência haveria de colocar os pés e possuir a terra. Naquele almoço extraordinário, com aquela visita daqueles 3 ilustres personagens, Deus mesmo e os anjos, é nesse lugar também que Abraão vai travar uma célebre narrativa história de intercessão em prol de Sodoma e Gomorra, em prol de seu sobrinho Ló e toda a sua família. Compartilharemos no próximo estudo acerca desse fato, mas encerro sobre essa primeira parte do capítulo 18 do livro de Gênesis. Apareceu o Senhor, depois de um tempo, nos cavalhais de Manre a Abraão. E foi esse o tempo em que algo sobrenatural, divino, da visitação do próprio Deus, tomando uma aparência de forma humana. Há um livro muito especial que temos recomendado em nossa igreja local para leitura. Seu autor é um autor judeu, nascido nos Estados Unidos, que hoje é um pastor em Jerusalém, alcançando judeus ortodoxos, mas também gentios, para a Igreja de Cristo, pregando o Evangelho, há mais de 3 décadas, na terra de Israel, em Jerusalém. Há um livro especial que ele escreveu, Quem almoçou com Abraão? Esse é o tema do seu livro, esse é o título de um dos seus livros, Quem almoçou com Abraão? E a partir desse capítulo 18, essa história é narrada, e ele, como um bom judeu, compreendedor e estudioso dos textos do Velho Testamento, da Velha Aliança, mas também alguém profundamente marcado pelo espírito da nova e eterna aliança que Cristo Jesus instaurou. Ele vai abrir o nosso entendimento, trazendo na visão judaica, na perspectiva de uma teologia judaica aos moldes do Velho Testamento, de que essa pessoa que sentou-se com Abraão à mesa, um desses convidados era o próprio Cristo, o Cristo pré-encarnado. Quem sabe não foi acerca dessa parte da história do Velho Testamento, desse capítulo, que o próprio Deus, o próprio Jesus, nos dias em que ele estava aqui na terra em seu ministério terreno, ao dialogar com os fariseus, ele disse no capítulo 8 do Evangelho de João, Abraão me viu e se alegrou. Os fariseus quiseram interrogá-lo acerca de quando foi que ele tinha visto Abraão, ou Abraão o tinha visto. Mas Jesus deu a célebre resposta, antes que Abraão existisse, eu sou. Encerro essa reflexão de hoje, desafiando o seu coração a estar aberto para também uma visitação sobrenatural de Deus. Deus fala de diversas maneiras. Deus fala de diversas formas. Nós não temos que estabelecer as regras e as normas de como Deus há de falar conosco. Deus fala ao nosso coração. Deus fala através das circunstâncias. Deus fala através da sua escritura sagrada, pela leitura,
pela pregação expositiva do texto sagrado em uma homilia numa igreja local. Deus fala através de testemunhos de uma vida pessoal, como o caso da mulher samaritana que saiu depois do encontro com Jesus a ser uma testemunha e uma carta viva naquela região de Samaria. E o texto sagrado diz que muitas vidas foram alcançadas através do seu testemunho. Deus fala através dos seus atributos invisíveis que podem ser vistos na criação. Como Paulo diz em Romanos, capítulo 1, que aos homens eles são indesculpáveis de afirmarem que Deus não existe, bastando olhar para os atributos de Deus expressos e registrados através da própria criação, de tudo o que ele criou em termos de natureza, do cosmos e do universo. É possível olhar para a criação e ver a mão do Criador. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que seu coração esteja aberto ao sobrenatural de Deus. Não enfatize uma experiência sobrenatural. Enfatize um caminhar com Deus, um caminhar de fé, um caminhar de obediência, um caminhar de determinação, de andar com Ele, de relacionamento íntimo e de comunhão. E se aprove a Deus falar com você através de uma forma que vai além do mecanismo natural, do mundo natural onde estamos inseridos. Glória a Deus. Mas se Deus nunca falar com você de uma forma sobrenatural, lembre-se, havendo Deus outrora falado aos pais através dos profetas de múltiplas maneiras na velha aliança, hoje Ele tem nos falado através do seu Filho. E seu Filho é Cristo. Cristo é a palavra. E a palavra de Deus está chegando ao seu coração. Deus abençoe nesse espaço, dialogando com as Escrituras Sagradas. Que Gênesis 18 seja também um marco divisor de águas na sua vida. E se a promessa tem demorado, se a promessa tem aos seus olhos sido postergada, Deus tem a hora certa de chegar. Ele nunca se atrasa, ele nunca se adianta. Deus apareceu a Abraão e confirmou: daqui a 1 ano, Sara dará à luz um filho. Esse filho nasceu. Esse filho se chamou Isaque, sorriso. E Deus também está apontando um sorriso para mim e para você, afirmando: eu sou contigo, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Eu te levanto e te sustento com a minha destra da minha justiça. Não temas, eu te fortaleço. Um bom dia a você que nos ouve neste espaço.